Olá, meu nome é Eduardo Pellegrinotti Santos e vou estar dando início à apresentação do trabalho de microbiologia agrícola. O nosso tema foi sobre a análise microbiológica do solo, onde foi feito anteriormente o cultivo do milho. Portanto, esse foi o título que utilizamos no nosso trabalho. O nosso grupo foi composto por 5 pessoas, sendo eles o Antônio César, eu, Eduardo Pellegrinotti, o Jefferson Fernando, o Luiz Fernando e o Wendel Antônio. Meu nome é Luiz Fernando e eu vou começar falando sobre um pouco da análise. A análise dos fatores que são relacionados à atividade microbiológica do solo é muito importante, porque é através dela que a gente consegue identificar e quantificar os micro-organismos presentes no solo, que eles que atuam diretamente na manutenção da fertilidade, né? Através de alguns fatores, como a ciclagem de nutrientes, que influencia na sua disponibilidade para as plantas, fazendo assim com que melhore a estrutura do solo, fazendo com que a planta tenha um crescimento mais saudável. E é através das análises que a gente consegue identificar esses fatores. As análises demandam os procedimentos bem específicos, tipo, para que não interfira no material microbiológico analisado, sendo com que eles não tenham erro nas informações e que nos providencie dados que podem ser utilizados para o estudo. Eu sou o Antônio César Padovan e eu vou falar do objetivo do trabalho, que foi realizar a análise microbiológica do solo, onde já foi cultivada uma cultura específica. No nosso caso, o grupo foi o milho. E este trabalho foi feito em parceria com outros grupos que irão fazer a mesma análise, porém com solos de cultura diferentes, que teve cana, pastagem, café, horta e amendoim. Com isso, através dos resultados obtidos pelas análises feitas, que são físicas, químicas e biológicas, vai ser possível identificar qual solo é mais favorável para o desenvolvimento da cultura da soja, de acordo com o número de nódulo, matéria seca e entre outros. Alguns dos materiais utilizados para as análises foram balde com terra da cultura, no nosso caso o milho, a pipeta, que é utilizada para diluição, inoculação e distribuição do meio, a alça de Drygalski, que serve para espalhar a suspensão de micro-organismos na placa de Petri, contendo meio de cultura sólida, e essa alça deve ser flambada à chama antes e após o uso para a esterilização. E o bico de Bunsen, que é um aquecedor a gás que permite a esterilização, então quando está esterilizado não tem interferência externa. A alça de platina, que é um fio de platina ou outra liga metálica, que é utilizado para transferir inóculos sólidos em suspensão. Aparelho clorofilog, que foi usado lá na estufa, e ele consegue medir o teor de clorofila na folha. Os meios de cultura, né? Placa de Petri, que são recipientes redondos de vidro ou de plástico com tampa rasa. E a função dele é conter o meio de cultura sólido. Foram usados tubos de ensaio e Erlenmeyer. Boa tarde, professora. Meu nome é Wendel Gabarron e eu vim aqui falar sobre os métodos que a gente utilizou. O primeiro passo foi adicionar 10 gramas da amostra num Erlenmeyer com 90 ml de solução salina, próximo à chama do bico de Bunsen. Depois a gente agitou isso daí por 2 minutos e deixou repousando por mais 2 minutos também. A gente fez a diluição retirando 1 ml com o auxílio de uma pipeta e transferindo para outro tubo com 9 ml de uma solução salina. Nós agitamos bem os tubos, deixamos repousar um pouco. Depois disso, a gente repetiu o procedimento 3 e 4, de fazer a diluição, retirando 1 ml e agitando bem, para cada diluição que a gente fosse fazer, certo? Depois disso, a gente retirou 0,1 ml, utilizando uma pipeta esterilizada da solução com as diluições. A gente espalhou por toda a superfície da placa,
utilizando uma alça de Drygalski. Após isso, a gente levou as placas para incubar na incubadora por 24 horas numa temperatura de 37 graus Celsius. Bom, e aí na outra aula prática, a gente fez a contagem, né, do número de colônias dentro dessas placas. Boa tarde, professora Luciana, professor Fábio, meu nome é Jefferson e eu vou estar falando da parte do trabalho realizado na estufa. Bom, na estufa nós tínhamos 4 vasos com o solo da cultura do milho. Nesses 4 vasos foram semeados 5 sementes de soja em cada e deixados em ambiente controlado com irrigação. Aproximadamente 3 semanas após a semeadura, nós visitamos a estufa com o professor Fábio e medimos a quantidade de clorofila em cada planta. E 35 dias após a semeadura, realizamos a colheita de uma planta de cada vaso, com todo o cuidado necessário para não perder raiz e nódulos das raízes. Após a colheita, levamos esse material para o laboratório, contamos o número de nódulo de cada planta, separamos parte aérea da parte radicular e isso foi levado para a estufa para que ocorra a secagem. E após a secagem, as amostras de cada planta foram pesadas para serem feitas as médias. Aqui podemos comparar os nossos resultados com os resultados das demais pesquisas. Portanto, é possível ver que o milho apresentou um número de bactérias por grama de solo muito baixo, sendo o menor da tabela. E também apresentou o segundo menor número em biomassa microbiana, o que nos mostra que a atividade microbiológica do solo onde foi feito o cultivo do milho não é tão elevado comparado com o solo onde foi feito o cultivo de outras culturas. E um efeito colateral que é possível analisar também nos gráficos é que a massa seca da parte aérea foi muito menor comparado aos outros, o que demonstra que com a atividade microbiana baixa não há o desenvolvimento tão elevado da planta. Portanto, chegamos à conclusão de que o solo onde foi feito o cultivo de milho não se mostra muito eficaz no desenvolvimento da atividade microbiológica, e são vários os fatores que podem influenciar nesse resultado baixo, podendo ser o pH que não estava o adequado para esse tipo de bactéria. O teor de matéria orgânica também, se estava muito baixo, iria desfavorecer o crescimento microbiano, e o tipo de preparo que foi utilizado. São vários os fatores que podem influenciar e que seria necessário uma pesquisa mais profunda para saber o que causou esse número menor comparado aos outros tipos de culturas.